E atenção, na pegada da notícia, uma criança de 9 anos morreu depois de ser atropelada em Araguari. Atenção você de Araguari que está me assistindo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, essa imagem choca a gente. Nós mostramos agora há pouco para vocês, inclusive a moradora contando, né? No momento em que ela percebeu ali o acidente, ela vai filmando, ela vai narrando. Olha lá, gente, a distância que o menino foi lançado, vai vendo a bicicleta, olha o estrago na bicicleta, o impacto da batida, as pessoas ali frustradas, esperando o socorro, apreensivas, e não seria diferente. Estamos falando de um menininho de 9 anos de idade. E o nosso querido Vinícius Lemos ao vivo comigo, trazendo a informação agora pra gente. O que é que aconteceu nessa batida, Vinícius? Conta tudo. Junão, é de arrepiar essa situação, a criança de 9 anos perdendo a vida de maneira muito trágica. Aliás, um acidente muito grave, porque o atropelamento fez com que esse menino de apenas 9 anos tivesse uma série de fraturas, inclusive no crânio, fratura exposta nas pernas, assim, uma coisa muito feia mesmo. Ele chegou a ser socorrido rapidamente pelo SAMU. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele chegou a ser trazido aqui para Uberlândia. Isso aconteceu na cidade de Araguari, lá no bairro Goiás, mais especificamente na Avenida Belchior de Godoy. Ele foi trazido aqui para a Universidade Federal de Uberlândia, mas infelizmente os médicos não conseguiram salvar a vida desse garotinho de 9 anos no HC UFO. Apesar do atendimento muito rápido, tanto lá em Araguari pelo SAMU, quanto aqui em Uberlândia. Bom, Junão, houve esse atropelamento, o menininho estava na rua, acabou sendo atropelado. A gente pediu informações para a Polícia Militar, porque como isso aconteceu ontem, a gente ainda está tentando apurar de uma maneira, até com bastante responsabilidade, para saber o que aconteceu, se esse motorista acabou sendo detido depois, ou se ele prestou socorro, se ele ficou no local. O fato é que essa criança foi atropelada na avenida, houve esse atendimento, foi trazido para a UFO, infelizmente essa criança não sobreviveu. Um atropelamento que pode acontecer o tempo todo, né? A gente tem que ficar atento, porque criança está na rua, está brincando, está de bicicleta, está na rua, a criança tem que ter atenção, os pais também têm que ter atenção e os motoristas também têm que ter atenção, porque é sempre aquela história, né? O maior cuida do menor. O motorista está andando, ele tem que cuidar do pedestre, do ciclista, principalmente nesse caso, uma criança. O salvamento não foi possível, como eu disse, foi um atropelamento muito grave, porque a criança teve uma série de ferimentos. Teve as pernas muito machucadas, o crânio muito machucado, quer dizer, a cabeça, né? A gente fala crânio, mas é a estrutura óssea. E também houve um atendimento, porque quando o SAMU chegou até o local, a criança estava em parada cardiorrespiratória. Houve aquele atendimento inicial, nesse caso, é estabilizada a vítima e ela é levada para uma unidade de saúde. Nesse caso, teve que ser um hospital de clínicas da UFO por conta da gravidade dos ferimentos. Infelizmente, o Instituto Médico Legal recebeu essa criança já na noite de ontem, madrugada de hoje, porque não houve tempo de salvamento, viu, Junão? Que triste, né? Parece que o acidente aconteceu na boca da noite e a gente fica muito condoído, né, com essa situação, porque veja bem, um acidente quando envolve um adulto, você já fica chocado, né, preocupado. E uma criança ainda, você fica lamentando, né? Meu Deus do céu, um menino estava lá na rua de bicicleta, de repente, atingido assim com esse veículo. O que aconteceu, né? Estamos aqui por entender. Coloca o zap na tela aí, que eu gostaria muito de falar com essa família, tá? Eu sei que está num momento difícil agora. Alguém que conhece a família, algum familiar aí, quiser falar com a gente, o 997-91-5500, para a gente conversar com a família, porque eu estou querendo entender o que aconteceu. Ele estava brincando, ele estava passando, ele estava indo para onde? Estava indo na padaria, estava em frente de casa, o que é? E esse carro surgiu de onde? Como é que foi isso, né? A gente quer entender essa situação na mesma medida que nós vamos conversando também com a Polícia Militar, para a gente compreender melhor esse cenário trágico, né? Muito triste, estamos muito tristes com isso aqui, porque a gente começou aqui o programa na esperança de trazer notícias boas desse menininho, né? Ele está internado, está se recuperando, mas infelizmente a gente recebe a confirmação da morte dele. Triste demais. Atenção você de Araguari, que também está assustado assim como a gente, com essa notícia tão triste, tão lamentável, desses moradores ali que estavam presenciando aquela cena e angustiados ali esperando o socorro, até que o menino foi trazido para cá, mas não resistiu aos ferimentos. Triste demais.